galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do Zurubooks. Sim, tô estudando no resto da semana, sim, tô lendo pra cacete. Não fiz nenhum outro vídeo durante a semana, me desculpem. A preguiça e os outros estudos estão me prendendo. E hoje eu vou falar desse livro aqui, Guerra Santa. Como as viagens do Vasco da Gama transformaram o mundo, do Nigel Cliff, aqui pela Globo Livros. E uma coisa que em outros vídeos eu esqueci, e me desculpe, que eu não citei o tradutor, né? Que neste caso aqui é o Renato Rezende, porque eu tô apanhando um pouco para ler isso daqui, que inclusive o Christian Slaves, Muslim Masters, mesmo aí entendendo de inglês, assim, pelo menos num nível bom, a questão, essa parte da tradução mesmo, da localização, às vezes eu acabo me atrapalhando, e o tradutor ajuda muito. Então, o Renato Rezende, muito obrigado por ter traduzido essa obra. E vamos começar a falar dela. Como sempre, há um bocado de anos atrás, um jovem pequeno cabeçudo, do peito fundo e com as hemorroidas, chamado Bruno César, que sou eu, via na escola que o Vasco da Gama era um cara praticamente pra lá da história, né? Que, desculpe pelas minhas coceiras, eu tô meio zoado das caspas, caramba, quatro, por isso eu tô me coçando todo. E fora meu nariz tá escorrendo pra cacete. O Vasco da Gama, ele era um cara meio jogado assim na história, né? Ele só foi um dos que, o cara foi pra Índia. Ele foi pra lá e voltou, e nós temos, nossa, o Cristóvão Colombo, nós temos o Pedro Álvares Cabral, que é o que pelo menos a gente mais conhece, que é o cara que descobriu o Brasil, e nessas são as nossas histórias aos quais passamos para as pessoas, principalmente as que eu digo pra mim. Beleza, a gente tem o Vasco da Gama aqui na capa do livro, só que do que o livro fala? O livro fala uma coisa que, pelo menos pra mim, tudo isso que eu digo por história própria, né, por coisas que se aprendem na escola. Tudo bem que eu, pobrinho, tive que fazer supletivo, mas pelo menos aqui o que eu lembro é que, além de ser explicado pouco sobre as cruzadas, né, não as cruzadas de um cachorro comendo o outro, a cruzada que teve da igreja, as 5, 6 cruzadas que tiveram, se não me engane, foram uma coisa assim, uma coisa de conquistação, de conquista, de somente que era essa parte do território. Mas a coisa que acontece não é só isso. O contexto religioso e de conflito que a gente tinha entre o cristianismo e o muçulmano, que é a religião muçulmana, era muito grande. E isso é coisa de, sei lá, de 800 antes de Cristo, do ano 800, do ano 700, e isso vem se seguindo há muito tempo pra cá. Várias invasões que tiveram do pessoal que veio dali do Marrocos, que veio ali da ponta ali da África, da parte de cima, que eles cruzavam o estreito, que tem ali que, se não me engano pela cabeça, o estreito de Gibraltar, que eles conseguem atravessar assim. Eles invadiram praticamente toda a Europa ali, pelo menos o canto da Europa, que é a parte da Espanha, logo ali um pouquinho para trás da Espanha, tudo aquilo ali. Eles invadiram, eles atacaram, inclusive grande parte das guerras que tiveram, grande parte dos conflitos que tiveram, que eu lembro foi só em 800 e pouco, 900, eu não lembro exatamente a data, que foram os espanhóis que conseguiram expulsar os muçulmanos dali da Europa. Então o conflito que tinha dos muçulmanos com os cristãos era muito grande. E isso foi um dos motivos também que aconteceram as cruzadas. E este começo conflituoso dos muçulmanos, inclusive fala sobre as invasões que tiveram ali na Europa, e todos os conflitos para chegar até este pedaço do livro, até chegar no Vasco da Gama, conta uma boa história da história da Europa. Inclusive, Portugal, para ser mais exato, Portugal mesmo, ele já tinha uma tecnologia marítima muito grande. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a margear a África, mas não só pelo descobrimento, mas sim por causa das especiarias que sempre falavam. Na escola passavam para mim que as especiarias eram usadas para poder colocar na carne, porque a carne poderia ser rápida, blá blá blá, eu esqueci. Não tinha. De acordo com o livro, não tem nada disso. A questão não é nem da parte da carne podre, que a carne fica rançosa, é uma questão de gosto mesmo, uma questão de sabor. E fora que outras especiarias, que eu lembro era pimenta, noz moscada, algumas coisas do tipo, eram usadas como remédio. Então, para alguns males, é falta ereção, a mulher tá com pouco libido, hemorroida, dor na teta, o zóio tá doendo, inveja, usava coisa que vinha de lá
da Índia. E se vocês lembram do mapa mundi, a Índia está bem longe, a Índia está lá para baixo da China. Então você tinha todo aquele caminho que ele tinha que passar, que ele tinha que praticamente passar ali margeando ou pela África ou passava ali pelo topo, que ele cruzava ali perto da África, né? Quando você tem o encontro da Europa com a África, ele teria que migrar por tudo aquilo ali, ou os navios passavam mesmo até chegar na própria África, isso no canto leste da África, né? Eles passavam por ali para poder chegar lá em cima na Europa. Então você tinha todo aquele comércio, inclusive a parte dos venezianos, que os venezianos também controlavam ali, você tinha um monopólio de Veneza. E foi graças a isso que os próprios reis de Portugal, que não foram só um, são dois, praticamente a parte principal do livro, que eles passam que eles foram margeando ali pela África, ok? Inclusive, aqui no livro, fala sobre um dos... Ah não, eu tô confundindo com este livro aqui. Desculpa, é a informação que eu ia dar. Inclusive, quando eles foram descendo ali pela África, até quando eles chegaram no Cabo da Boa Esperança, que no começo eles chamavam de Cabo das Tormentas, eles passaram só um pouquinho da África. E veja que nós estamos falando de antes de 1500. Estamos falando, sei lá, de 1470, 1480, não lembro exatamente a data, mas foi antes. Porque o Vasco da Gama ele chegou, não era nem 1500 quando ele conseguiu chegar lá na Índia pela primeira vez. E fora que na primeira vez que ele tentou falar com o rei de Portugal na época, o rei de Portugal falou, nem ferrando, sai fora, você não vai conseguir porcaria nenhuma. Chegou, foi pra lá, fora que aqui nesse livro ele conta toda a viagem do Vasco da Gama, né? Ele vai sendo contado através de alguns relatos, através de alguns escritos, de alguns dos escribas que ficavam será que eu posso chamar de escriba? Eu não lembro exatamente o nome. Que ficavam no navio. Então, mais de um relato, mais de um navio, mais de uma viagem, né? E o livro conta a primeira viagem que ele foi pra lá, quando ele voltou, tirou um sarro da cara do rei de Portugal, que o rei de Portugal ficou com aquela cara de bunda, né? Aí ele foi a primeira vez, conta como foi toda a viagem dele, de como era o navio, de como foi chegar lá, quais foram os lugares que eles pararam, quais foram os lugares que, inclusive, quais foram os problemas que eles tiveram lá. Coisas, inclusive, que eu também não sabia, isso eu fui ver somente no livro, que antigamente o povo eles usavam, ou até usavam, mas bem provável que eles usassem no quesito de economizar, eles faziam, as bolas do canhão eram de pedra, não eram de ferro, né? Como passa, por exemplo, se a gente for numa fortaleza, hoje em dia, alguma coisa do tipo, você vai ver o canhão lá da Boca Redonda, e do lado dele as bolonas de ferro, só que no navio, a maioria das vezes eles não usavam bolas de ferro, eles usavam bolas de pedra, que é bem provável que seja para poder economizar no próprio tiro, que é muito mais fácil você descer e conseguir fazer uma bola de pedra do que você conseguir fazer uma bola de ferro. Você tem que fundir o ferro e etc e tal. Só que quando eles chegaram lá, as pessoas que eles encontraram, os tipos de navios que encontraram por lá, a primeira vez quando o próprio Vasco da Gama ele foi com uma frota pequena, e graças a isso ele não levou muita coisa, ele estava levando praticamente porcaria no quesito de trocas que ocorriam por ali, e ele foi praticamente ridicularizado na primeira vez que ele foi, e fora que ele foi sequestrado, né? Sequestrado no sentido que manteram ele preso por um bom tempo, ele e o irmão dele ficou por um tempo num outro navio, e mostra uma coisa que pelo menos pra mim não se passou na escola, não sei se por quesito de tempo, não posso citar o porquê, de como eram as viagens naquela época. Como eu disse um pouquinho antes, só para a gente ter uma noção de você passar em torno de 3 anos, 2 anos, 1 ano dentro de um navio, né? Você fazendo uma viagem no navio, e fora que o navio ele não é algo muito legal de ficar, porque graças à umidade que vai entrando no navio, a comida vai apodrecendo, a água vai apodrecendo, você não consegue ter frutas o tempo inteiro, não é que nem hoje que você, sei lá, bebe um capo ou alguma coisa do tipo que praticamente tudo tem vitamina C. Antigamente não tinha. Verdura fresca, por exemplo, não tinha. Muita gente sofria de escorbuto, tanto na ida na viagem quanto na volta. Que antigamente, dependendo do lugar ao qual você ia, não eram simplesmente só um monte de escravos, né? Eram pessoas que realmente pessoas com títulos, pessoas com certa quantidade de dinheiro que eles iam junto nessa questão de descoberta, nessa questão de lugares novos, de tesouros novos. Alguns outros fatos de quando algumas batalhas que aconteceram ali naquela época, pelo menos na primeira, na segunda, na terceira viagem, de como foi o monopólio de Portugal ali naquele canto, né, que Portugal por um bom tempo mandou ali praticamente no lado oeste do Oceano Pacífico, porque até ali naquela época, até ali, ainda não tinham feito a circunferência, não tinham cruzado o planeta inteiro, né, não tinham feito
a cacete. Circundação, não lembro, falhou a palavra. Passado o navio sair de Portugal, que foi o primeiro que saiu da Espanha, veio para América do Sul, depois passou por tudo lá, depois voltou para Espanha, né? E tudo isso ele passa no livro. Conta como eu já disse, o monopólio de Portugal, como foram as passagens de Portugal, como foi o conflito religioso dos portugueses olhando aquela religião totalmente diferente dos hindus, de como funcionavam algumas tribos ali naquele canto de Macau, etc. Conta também como que foi, pelo menos um pouco, assim, bem por cima, como que foi o primeiro contato que teve dos portugueses lá no Japão, porque um dos poucos que tiveram contato no Japão, né, o que eles chamavam de cipango, inclusive, antes do Japão se fechar, né, o famoso fechamento dos portos do Japão, antes dos ingleses e etc. chegarem lá e forçarem tudo, foram os portugueses. E tudo isso conta no livro. Ele é um livro denso de informação, né? Inclusive você tem, aqui são 400, quase 500 páginas, 540, né? Isso fora todas as citações, etc. Ele é um livro grande de ler, mas que mata muita charada, né, de como aconteceu, e inclusive liga com outro livro que eu também li, que eu vou falar uma outra vez, um outro dia. É muita informação. Bem, eu acho que nem precisa falar qual foi a minha impressão do livro. Eu gostei demais desse livro, eu gostei muito desse livro. Pela narrativa, né, que a narrativa dele é muito legal. Ele não conta de uma forma seca, ele não conta de uma forma por cima, numa forma história mesmo. Ó, aconteceu isso, acabou, ele chegou até lá, deu uma treta e... Nossa. Não, o Nigel Cliff, ele tenta passar uma narrativa, ele tenta dar uma perspectiva em cima daquilo. Eu não lembro muito bem se ele usa muita parte de sentimento, né? Fala que fulano estava triste, fulano estava nervoso, alguma coisa do tipo. Mas a narrativa que ele dá é uma narrativa muito legal, sabe? Parece realmente que você está lendo um livro de ficção, né? Eu considero, pelo menos, que as informações que ele está passando aqui não são de ficção. Mas ele dá uma tratativa em cima disso, né? Ele não é uma história baseada em fatos reais, né? Uma história fictícia, somente com dados reais. É o que aconteceu e ele dá uma narrativa um pouco mais legal em cima daquele fato. Sabe, que nem eu disse no próprio Maldita Guerra, que se o Dorachiô tivesse dado essa narrativa pro livro, o livro é muito bom, eu não tenho o que reclamar. É mais um plus que ele teria se ele tivesse dado uma narrativa igual do Nigel Cliff. Uma coisa muito legal, inclusive, que eu até esqueci de falar, que ele fala, quando ele fala do Pedro Álvares Cabral, depois que o Vasco da Gama chegou lá, tomou um cacete, né, ficou sequestrado, ficou um tempo lá preso, depois ele voltou, o rei de Portugal, que como sempre eu esqueço as porras dos nomes, ele mandou Pedro Álvares Cabral ir lá pra Índia e forçar os caras de lá a respeitar o rei de Portugal, né, a coroa, e tanto que eles usavam não só Portugal, eles usavam uma religião também, né. Na hora que ele foi pra lá, ele se perdeu, realmente ele foi pra oeste, chegou aqui na costa brasileira, passou um tempo, voltou pra África, da África ele margeou, foi pra Índia, bateu num monte de gente, matou uma porrada de gente e voltou pra Portugal. É lógico que ele não conseguiu porcaria nenhuma do que ele estava querendo, né, que era fazer aquele comandante, né, aquele rei daquele lugar se rebaixar, né, não se rebaixar. Eu acho que a palavra certa seria aceitar o rei de Portugal, né, ele ser um vassalo do rei de Portugal, tanta parte das trocas, né, e voltou para Portugal, fez uma porrada de coisa. Cara, o livro é muito legal. Quando eu li o 1400 alguma coisa também, que eu também esqueci o nome, acho que é 1492, blá, tá lá no meio. Ele conta um pouco, só que ele conta com uma outra perspectiva. Esse livro aqui ele conta tanto a parte histórica, o começo, né, os conflitos que tiveram entre Portugal, o cristianismo, a religião muçulmana, os muçulmanos, principalmente essa parte de religião também, conta alguns detalhes em cima disso, e conta as histórias do Vasco da Gama. E fora algumas outras coisas que também tem, alguns conflitos, o tanto que eles saquearam, o tanto que eles mataram, o tanto de gente que eles mataram, o tanto de coisa que eles mataram, esquartejaram gente, jogaram no mar. Aquela época era doideira, sabe? E pouco disso é passado pra gente. Você pode falar assim, mas o que eu vou usar isso na vida? Eu não sei, eu não vou entrar nesse tipo de questão filosófica. A questão é, eu gosto de livro de história. Este livro aqui é muito bom, a narrativa dele é muito boa. E até que não é um livro caro, pelo menos que eu vi ali estava menos de R$50. E vale muito. A narrativa é legal, o preço é legal. Aqui a história é legal.
E o mais legal de tudo é que ele não conta, ai, tadinho de Portugal, ai, tadinho do Vasco da Gama, ai, tadinho dos indianos, ai, tadinho de fulano, tadinho de ciclano. Não, só conta o que aconteceu e acabou. Tá ótimo, não curto esse tipo de narrativa e aqui não tem. Beleza, pessoal? Guerra Santa, Nigel Cliff, tradução do Renato Rezende, que é uma tradução boa, inclusive. Tudo bem, como eu disse, eu tô tendo dificuldade com o outro, eu vou falar isso aqui. Comprem, é legal. Ah, só uma última coisa. O legal é que quando termina a história, no finalzinho tem as citações da parte dos livros e a parte do livro, né? As partes do livro. E o mais legal é que tipo, você ainda tem muito mais história falando disso, coisas que aconteceram antes, coisas que aconteceram depois, dos papas, das guerras que aconteceram na época, todas as citações de tudo que aconteceu ali no canto, você ainda consegue ler mais um pouco no final do livro. Beleza? Espero que tenham gostado, espero que vocês comprem o livro. Nigel Cliff, obrigado. Renato, tradução, obrigado. E é isso aí. E olha, não é um livro de 50 minutos, não é um vídeo, né, de 50 minutos que nem o outro. Beleza? Falou!